Olá, Publish News TV, entrevista Alfredo Weisflog, presidente do Conselho da Melhoramentos. Alfredo, obrigado por ter vindo. Ora, prazer todo meu. Imagino que o nome Melhoramentos é quase um sobrenome seu. A minha primeira Depois pergunta... de 51 anos, seguramente. Minha pergunta é, em algum momento da sua vida, você pensou, não quero outra coisa? Não, sempre quis. E eu me preparei para isso. Fiz jornalismo na época porque não existia editoração. Fiz administração de empresas depois, mestrado, esse tipo de coisa, exatamente me preparando para a empresa. Mas seu início, vamos dizer, na Melhoramentos, além do berço, o segundo início, eu li que foi quando adolescente, início da adolescência, indo trabalhar. Na adolescência, todas as férias ia trabalhar, inclusive começando pela enxada. Fazendo o quê? Essa era a minha pergunta. O que ele fazia? A enxada, então. Fui no viveiro, onde a gente plantava os pinos, que a gente na época plantava, e fui aprender como é que se plantava pinos. Meu pai sabiamente fez questão que os filhos passassem por todas as áreas. Como se planta um pinus? Então, é difícil? Não é. Jogou a semente e cresce? Como é que é? Não. Hoje em dia é diferente do que era naquela época. Quer dizer, naquela época você preparava o canteiro, como você prepara um canteiro numa horta, e colocava lá as mudinhas de pinos que iam crescendo, etc., e enfiava na própria terra. É que a agricultura tem uns detalhes de profundidade certa. Né? Hoje em dia você tem tubos plásticos que você prepara com a terra já adubada de forma correta e coloca lá as mudinhas para crescerem. Só que hoje, em vez de pinos, nós plantamos eucalipto, basicamente. Mas o processo em si é o mesmo. Isso não é irrelevante, pelo menos na minha concepção, porque a gente vive um tempo em que boi é uma coisa que fica em pedacinhos levemente fatiados numa bandeja de isopor e coberto por plástico. Assim como o frango, o porco e tal. A gente... perdeu esse contato com a... Por isso que hoje nos zoológicos tem animais domésticos para as crianças verem como é a galinha, como é o porco, como é a vaca. Pois é. Né? Agora, um proprietário de uma empresa gigantesca que sabe como é que planta árvore, que se precisar sabe fazer desde o começo, isso é muito raro. Eu acho que o interessante foi o seguinte: independentemente daquilo que a gente aprendeu, conhecer as diversas coisas, oficina mecânica, foi na própria produção, papel, enfim. Mas o mais importante disso tudo que ficou, que é o respeito ao trabalho de qualquer colaborador dentro da empresa. Desde o mais simples, aquele que mexe com a enxada, até o mais alto cargo executivo da empresa. Acho que essa é a quintessência que o meu pai quis transmitir. E realmente eu acho que ele foi muito feliz nisso. Então sua adolescência foi assim, foi sabendo, pegando na enxada... Eu fiz tudo depois... menos contabilidade e departamento jurídico, coisa que até hoje... Fez falta? Ele fez até falta? Hoje é o problema. E daí o senhor foi fazer jornalismo. Aonde foi? Jornalismo eu fiz em Santos. É a católica, né? É a católica. Deve ter sido... Foi no início 64. da faculdade? Não era tão início, 64. Tá. Foi um tempo muito bom, porque Santos é uma bela cidade. Eu sei.
Você é santista? Eu trabalhava à tarde na Folha de São Paulo, na sucursal, onde atendíamos todos os jornais do grupo, inclusive notícias populares. Então ia sair fazer cobertura de assassinatos no canal de Bertioga e coisas desse tipo. Mas depois que eu voltei a São Paulo, fui fazer administração de empresas na Getúlio Vargas, e aí praticamente abandonei. Além dessa cobertura de policial no canal de Bertioga, teve alguma coisa que o marcou? Cobertura, o senhor chegou a cobrir futebol, por exemplo? O que me impressionou, uma cobertura, foi o casamento do Pelé, o primeiro casamento. Então, como jovem repórter, eu tinha que ficar parado na frente da casa dele para ver a hora que ele saía de casa para conseguir uma entrevista. Porque tocar a campainha e perturbar a paciência daquela época não era coisa que se admitia. E futebol era uma coisa que o senhor acompanhava? Não acompanhava, não acompanhava. Fui fazer uma entrevista com o Pelé no vestiário do Santos, mas era uma entrevista com o Pelé e não era uma entrevista sobre futebol, sobre algum jogo. O senhor tem uma história muito curiosa que está contada na reportagem do Publish News na ocasião do ano passado, quando o senhor recebeu o prêmio Publish News. A história da bananeira. Bom, deixa eu explicar. Eu fiz administração de empresas, fiz o pós-graduado em administração de empresas, e aí surgiu uma possibilidade de fazer um estágio numa editora alemã chamada Rowohlt. A Rowohlt tinha uma característica, foi a primeira editora alemã pós-guerra que lançou na Alemanha os livros de bolso. A Alemanha, depois da guerra, estava pobre, então eles tinham que fazer livros baratos para a população consumir. Já era uma população leitora, então uma razão a mais de fazer livros baratos. E eles têm esses livros de bolso, a série chamava Ro, que era Rotations, que era de rotativa, romances, Rowohlt, que era o nome do proprietário da editora. E esse Rowohlt era uma figura absolutamente excêntrica. Ele tinha no escritório dele um monte de pinballs que ele ficava jogando o tempo todo. E todo estagiário que entrava lá, ele mandava plantar a bananeira para ver se ele estava apto a estagiar. O senhor sabia fazer a bananeira? Graças a Deus, na época, sim. Hoje, nem... Eu ficaria sem emprego. O Rowohlt tinha apesar de serem livros baratos, feitos eram edições extremamente primorosas para a época. O que acontecia sempre é o seguinte: qualquer erro de impressão ou de acabamento podia, em 100 mil exemplares, ter um exemplar com defeito, fatalmente parava na mesa dele. Ninguém tinha visto, mas aquele com defeito parava na mesa dele. E aí era um esporro geral que tinha um livro com defeito. Mas isso devia ser algum espírito de porco lá que gostava de bagunçar o coreto. Porque é difícil uma edição sair sem erro nenhum, né? É praticamente impossível. O senhor foi fazer jornalismo para poder trabalhar mais no ramo editorial, porque a Melhoramentos tem uma série de áreas, mas a sua escolha é editorial. Foi escolha mesmo? Eu prefiro aqui? Foi escolha. Eu gostava muito tanto da parte editorial como da parte gráfica. Deixa eu explicar melhor. Eu comecei na parte editorial ainda na época que eu estava na GV. Comecei trabalhando no departamento de publicidade e marketing da editora.
Fui evoluindo até que depois eu fui para a Alemanha para fazer o estágio lá. E quando eu estava lá, recebi uma carta do meu pai, naquela época não existia e-mail, dizendo: Alfredo, nós estamos para inaugurar a nossa 8ª máquina de papel, e nós estamos sem pedidos. Volte, por favor, urgente, e assuma a parte de marketing da área de papéis sanitários, que nós precisamos ocupar essa máquina. E assim eu fiz. E passei praticamente vários anos trabalhando nas duas áreas. Depois ainda passei mais tarde a trabalhar, nós tínhamos uma subsidiária que fazia papéis especiais, que era a antiga fábrica de papel, então tinha assim funções múltiplas, tá? Sem dúvida nenhuma, se você está numa função muito específica, o ideal é você efetivamente mergulhar e se aprofundar no tema no qual você está dedicando. Se você já quer ir para uma área mais administrativa, digo, em termos mais genéricos, eu acho que é importante você ter uma visão das diversas áreas e você ter a cabeça suficientemente aberta, né? E principalmente, volto outra vez, o respeito ao conhecimento daqueles que se aprofundam nos assuntos, para você poder tomar a decisão certa. E o senhor mesmo jovem já tinha isso como projeto? Exatamente. Quer dizer, na medida em que você tem respeito para com o trabalho da sua equipe, eles terão também respeito ao seu trabalho. E essa simbiose é que dá um bom resultado. Eu vou recortar esse trecho e replicar 1000 vezes na internet. Parece uma lição que é difícil de muita gente entender, né? Mas é importante. Não adianta, você não leva nada para o túmulo, tá certo? Mas você pode deixar legados. Deixar legados. O senhor escreve? Não. Diário? Não. Cartas? Trocou muitas cartas? Não. A sua memória? A gente que está criando agora? A minha memória vem aquelas coisas que são associações. E o senhor não tem vontade de criar o seu próprio... Não tenho. As ações formam um legado, é isso. Exatamente. Como foi receber o prêmio do Publish News ano passado? Que, aliás, estamos nos aproximando de uma nova premiação. Vem aí o prêmio Publish News 2018, que é dado sempre no ano seguinte. Então, o prêmio desse ano, 2019, é com relação aos resultados de 2018 e o premiado, o principal, que já tivemos o Paulo Rocco e Alfredo Weisflog. Olha, foi extremamente gratificante, porque é um reconhecimento de praticamente 50 anos de trabalho. O que é o mercado editorial? Na realidade, obviamente, cada mercado tem sua especificidade, etc. Mas, como um todo, ele não é diferente, apesar de que a gente gostaria que fosse diferente. A não ser que seja uma coisa como uma vez eu encontrei o Paulo Rocco na Drupa, comprando máquinas gráficas para ele. Aí ele disse: pô, Alfredo, esse mercado aqui das máquinas gráficas é completamente diferente do nosso, né? Nosso, a gente se conhece, mesmo que concorre, abraça, etc. Conversa, vai tomar chopp junto, etc. Aqui é tudo na base da cotovelada. Então, se você quiser, existe uma diferença, sim, do ponto de vista de, talvez pela própria formação,
talvez pela matéria com que trata, etc., existe uma certa cordialidade no mercado que não se encontra facilmente nas outras. A sua visão sobre esse mundo do livro, esse mundo editorial, mudou quando o senhor passou por exemplo, não digo a presidência da CBL, mas quando começou a ter cargos na CBL e participar ativamente, politicamente, né? O que eu procurei na época levar um pouco a CBL, isso já faz muito tempo, porque foi em 84, foi levar um pouco a experiência de outros mercados no sentido de profissionalizar mais o mercado editorial. O mercado editorial naquela época era muito individualista e, como se diz, em inglês se diria narrow-minded, e abrir um pouco a coisa, quer dizer, colocar objetivos claros, fazer campanhas para aumentar mercado, o que não foi fácil. Nós chegamos a fazer uma campanha muito forte, que foi chamada campanha do papel, que a gente arrecadou fundos em que a indústria papel pagou 0,5%, o mercado editorial pagou outro 0,5%, e esse 1% foi investido em propaganda, propaganda na televisão, propaganda em jornais, em revistas. E foi uma campanha muito forte. E aí você via claramente que tinha pessoas que não tinham conhecimento desse mercado, porque dizia assim: por que vocês não colocam anúncio no Jornal Nacional? Quando nós estávamos colocando anúncio em programas que tinham um público certo que poderia comprar livros. E foi efetivo? Teve um resultado? Teve. Foi muito efetivo. Depois, por problemas de ciumeiras, etc., acabou o programa. E daí, nesse período CBL, o senhor também participou ativamente da primeira vez em que o Brasil foi homenageado em Frankfurt. Isso foi mais tarde, foram 10 anos depois. Sim. Tive muito mais atuante depois, até Frankfurt, como presidente do Grupo Interamericano de Editores, que reunia a todas as câmaras da América Latina. Fui diretor da União Internacional de Editores. E daí surgiu o relacionamento também com a própria Feira de Frankfurt, coisa em que nós fomos aí convidados a fazer. Foi uma experiência maravilhosa do ponto de vista resultado, mas uma experiência extremamente dolorosa em termos de construção desse evento, porque ele coincidiu exatamente da fase queda de Collor, ascensão de Itamar Franco e depois de Fernando Henrique. Então nós tivemos, nessa época em que nós preparamos a exposição em 2 anos, nós tivemos 5 ministros de Relações Exteriores, 5 ministros da Fazenda, 5 ministros da Educação, 5 ministros da Cultura, e toda vez tínhamos que chegar e reapresentar o programa, pedir apoio e coisas assim. Foi extremamente doloroso. Mas o resultado, graças a Deus, foi muito bom. Explicar isso para os alemães é meio complicado. Não, os alemães eram, para você ter uma ideia, eles 2 anos antes que a gente dizia, bom, vamos fazer uma exposição sobre a influência africana na cultura brasileira. Eles já queriam saber quando seria o coquetel de inauguração e a que horas.
2 anos antes. Você pode, nem sequer começamos a fazer a coisa que vocês já querem. Num processo como esse, imagino que em alguns momentos os organizadores olham e falam, não vai acontecer. E isso deve ser angustiante, deve tirar o sono, ou não? A sua experiência como... Tira o sono, sim. Porque nós tivemos um caso que foi triste. Esse realmente é triste. Nós tínhamos tudo alinhavado, inclusive todos os patrocínios. Tinha um patrocínio da Petrobras importante, não é? E já estávamos nos finalmente de toda a exposição, quando o presidente da Petrobras telefona ao ministro da Cultura da época, diz, olha, eu tenho aqui o patrocínio na exposição, você acha importante? Ele disse, não acho, não tem a menor importância. E aí a Petrobras cortou. A Câmara ficou pendurada durante 2 anos para pagar as dívidas da exposição por uma atitude leviana de um ministro da Cultura da época. Isso só é assim no Brasil ou a política em geral é assim em todo lugar? Olha, eu acho que é principalmente no Brasil. Eu acho que nós temos um problema muito sério, que é não dar bola à nossa identidade. Em todos os países você vê, tem os heróis nacionais, tem as datas festivas, tem orgulho da sua cultura. Nós temos orgulho da nossa esculhambação. O que é muito ruim. Quer dizer, não é querer ser ufanista. Né? Mas uma nação você constrói no tempo, dando valor à sua cultura, à sua história, aos seus personagens. Aqui se dá ênfase à nossa esculhambação. Como é que conserta isso? Assim, essa esculhambação. Isso é um processo de longo prazo. Só por educação mesmo. Educação é uma... tem comentado muito isso. Educação é um termo, é uma palavra que parece dada, parece entendida da mesma forma por todas as pessoas, mas no fundo não é. O que é educação para o senhor? Não, você que veja, educação é essa? Não, eu vou te falar, contar uma história que eu vivi na época que era presidente da Câmara. Quando eu era presidente da Câmara, nós, junto com o SESC e o SENAC, nós fizemos uma série de bienais do interior, Bienal do Livro do Interior, e que eram organizados nas micro-regiões do estado, tipo Bauru, Presidente Prudente, São José dos Campos, etc. E junto a essas bienais, nós organizávamos, uma semana antes de começar, cursos e seminários aos professores para treinar o mínimo possível os professores na motivação das crianças à leitura. E então, como é que foi isso? Os próprios professores não tinham, e acho que em boa parte hoje também não tem, uma formação de leitores. Menos ainda literário, né? Não importa o que. O problema é que não há uma... E a leitura é fundamental em todo o sistema de educação. No mundo inteiro, não é... E aqui, inclusive, a gente vê os programas
governamentais, de leitura, etc., é tudo feito na rama, tudo feito para fins políticos e não para fins efetivamente educativos, fins educacionais, preparar as bibliotecas escolares, preparar coisas que efetivamente interessam aos professores, interessa como suporte às matérias que cada professor dá. É muito difícil. E reduzir isso unicamente à equação financeira, dizer o professor ganha mal, sim, ganha mal e ganha muito mal e tem que ganhar mais. Mas tem uma série de outros componentes que precisam ser dados. Como é a sua biblioteca? Imensa. Imensa. De vez em quando, de tempos em tempos, tem que dar uma desbastada. E como é que ela foi sendo criada? Qual é a parte que tem mais carinho? Se pegar em termos pessoal, o que tem mais são livros de arte. É a sua paixão. Livros de arte, livros de história, livros ilustrados. E tem também nisso livros de culinária, apesar de que eu só cobro. Como vai Ziraldo? Está bem? Está se recuperando bem, mas ainda está precisando de trabalhar. É muito bonita a homenagem que a Melhoramentos fez, a exposição em homenagem a Ziraldo no prédio renovado, prédio da Melhoramentos. Então era para ser 3 meses e agora vai até abril, né? Nós todos ficamos na empresa orgulhosos. E não só orgulhoso pelo próprio Ziraldo, como também o resultado que a gente vê de crianças passando por lá e gostando da exposição, participando das atividades organizadas, etc. É uma coisa fantástica. Quer dizer, nós estamos tendo por mês aproximadamente 10 mil visitantes. Onde é que a gente tem isso? O Ziraldo é um autor fácil de se lidar? Eu acho que é. Porque o Ziraldo é extremamente criativo. Pois é, eu tive uma ideia. Eu falei, não, calma. O tempo que a gente produzia celulose, a gente produzia os chips de madeira para fabricar a celulose. Um dia ele aparece lá, eu tive uma ideia genial que vai dar um resultado fantástico. Disse, mas qual é, Ziraldo? Vamos pegar aqueles chips da fábrica de celulose e vamos vender para os bares para calçar as mesas. A gente obviamente a gente dá risada, mas é uma forma de pensar fora da caixinha. Seria uma coisa que só a distribuição e a logística disso seria praticamente impossível. Mas não deixa o Ziraldo é assim, acho fantástico. O senhor viaja muito? Viajava, eu diria, muito. Cansou um pouco assim? Tinha uma época, principalmente a época que fui presidente do grupo interamericano, eu viajava tanto que a minha mulher brincava, dizia, olha, eu vou botar aí um quadro imenso seu para dizer para os seus filhos, olha, esse aí é o seu pai. Era necessário? Era. Eu acho que contribuí muito e me orgulho disso ao crescimento das diversas entidades na América Latina. Hoje tem alguma entidade que se destaque mais até do que as nossas brasileiras? Na América Latina, tem algum exemplo? Somos todos pobres Acontece uma coisa, André, que
no mercado editorial, que é o seguinte: como tudo na economia se polarizou, você tem as grandes empresas e você tem as pequenas empresas. As empresas médias, que davam substância ao mercado, às entidades, etc., desapareceram. E as grandes empresas, na sua maioria, são tocadas por profissionais que estão preocupados com o resultado na última linha e a sua participação nesses resultados. E o pequeno empresário, esse toca flauta, edita livro, entrega livro, briga com o autor, briga com o livreiro, enfim, é um homem de 7 instrumentos. Então, as entidades de classe sofrem também esse tipo de dicotomia, vamos dizer assim. O senhor está com que idade agora, seu Freire? Eu vou completar 75 em junho. Qual é o balanço? Qual é a vida? A vida é boa? A vida é ótima, né? Claro que ela tem altos e baixos o tempo todo, mas eu acho ela ótima. O que, sem dúvida nenhuma, com a idade fica fantástico são os netos. Tá? Quer dizer, você vê nos netos renascer você mesmo. Tá? E a realização, cresci meus filhos, eduquei meus filhos e agora estão aí os netos. Tá? Muito bom. Eles vão ficar felizes de ouvir isso. Espero. Não, mas tem muito tempo para eles, como se diz, crescerem e ter os seus problemas. O que eu queria, na realidade, era lhe trazer um CD, porque tem uma história muito impactante e que impacta também na nossa indústria. Em 1980 houve um congresso internacional de editores no México. E o keynote speaker foi o Akio Morita, que na época era o presidente da Sony. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia dizer o nome desse homem, ele foi tão famoso. E o Akio chegou lá com um CD. Disse: olha, nós acabamos de desenvolver esse produto que vai acabar com a indústria de vocês. Isso acabar com a indústria de vocês. Aqui cabem 2 enciclopédias britânicas inteiras. O que a gente vê depois do tempo, acabou o CD e a indústria editorial continua. Eu acho que a indústria editorial não vai acabar nunca. Ela pode ser substituída por outros suportes, que o papel, o streaming, os diversos tipos de suportes eletrônicos, mas você vai sempre precisar de alguém que organize, escolha, etc., e coloque à disposição do leitor um determinado material. Daria para fazer uma entrevista inteira sobre sua experiência com Dorina Noville, né, que é uma associação, é uma fundação. É uma fundação, a Fundação Dorina Noville, que é dedicada às pessoas que não enxergam, que têm deficiências gradativas visuais, inclusive a cegueira. Imagino que deva ser impactante a convivência como lição de vida, não essa lição de superação, como se fala muito, mas de repensar o que é, até o que é enxergar. Eu acho que era essa a pergunta que eu gostaria de falar. O que é a cegueira e o que é enxergar? Apesar de horríveis todas as deficiências físicas, sejam elas quais forem,
a cegueira talvez seja uma das mais terríveis, porque só o momento em que você deixa de enxergar, você percebe a importância da visão para qualquer pessoa. O trabalho da Dorina Noyo na fundação, a criação da fundação, foi exatamente esse, de preparar as pessoas para que elas pudessem ter os instrumentos suficientes para superar as deficiências ou algumas das deficiências que a cegueira proporcionava. Então, por exemplo, a uma mulher, ela dizia: vou ensinar como passar o batom. Né? Para um homem, ensinava como é que eu arrumo a cama, como é que eu esquento, preparo meu café com leite, sei lá o quê. E o mais importante de tudo isso era dar livros aos deficientes visuais. Né? Começou com o que no passado eram as máquinas Perkins, que eram máquinas manuais, é como se fossem máquinas de escrever, que transcreviam em braille, né? Página por página, parecia quase uma coisa medieval, né? Em que você transcrevia os manuscritos, etc. No ano 2000, a dona Dorina estava com 80 anos e disse: olha, eu preciso que a fundação continue existindo mesmo depois que eu falecer. E a fundação era tocada por um grupo de senhoras abnegadas da sociedade, né? Que faziam seus bingos, faziam essas coisas para a manutenção. Aí ela chamou o Lancelotti, que era presidente da CD, disse: olha, me organiza a fundação de forma a que ela se perpetue. E ele profissionalizou a fundação. Eu, naquela época, fui encarregado de cuidar da parte editorial. Então, o que nós fizemos naquela época foi automatizar todo o processo Braille. Quer dizer, fazer a impressão de forma industrial, preparação de modo que pudéssemos produzir em maiores quantidades os livros Braille. Os audiolivros, também na época, que eram gravados em cassetes, passamos tudo para CDs. Para que o Morita ficar minimamente feliz. Minimamente feliz. Mas, como se diz, na época era o que existia, o mais moderno, e efetivamente. E mais tarde, já nos anos 90, nós começamos com o EPUB, que era, como se diz, o nascimento do e-book. Naquela época, as entidades representativas dos deficientes, o governo federal, todo mundo fazia um discurso belíssimo sobre o EPUB, mas não tinha a menor ideia do que era. Eu disse: vamos sair dessa porcaria de discurso e vamos fazer. Juntamos 3 engenheiros, e eles começaram a trabalhar em cima disso, e lançamos na época os primeiros livros eletrônicos para deficientes visuais, chamado LIDA, que tanto serviam para a leitura ao deficiente total, servia para o deficiente parcial e servia também
para o pessoal de baixa visão, que podia ler, ampliar as letras e ler na tela de um computador. E isso foi evoluindo depois até chegar hoje no EPUB 3, né? E que já é uma coisa mais difundida. Né? Então, no fundo, o livro, o e-book brasileiro surgiu na Fundação Dorida. Isso é um documento importantíssimo, histórico, né? Deixar registrado onde que nascem as coisas. Se você soubesse quanta gente era contrário a isso, eu estou me enfiando um monte de dinheiro. Enxergaram muito longe. Mas foi muito bom. Alfredo, muito obrigado. Obrigado a você. Um grande prazer. Espero que seja o último. Dava para fazer uma entrevista de 5 horas, daquelas do Museu da Pessoa. Pelo amor de Deus. Eu vou colocar um CD ali representando Tá ótimo. essa sua história. Vou colocar no nosso Museu de Tudo ali. Tá ótimo. Valeu. Obrigado.